Senhoras e senhores, cumprimento a todos, desejando uma abençoada tarde, considerando que já são 12h e 13 minutos. É uma honra poder recebê-los nesta casa, a Casa do Povo, para juntos homenagearmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no dia da Bíblia, e também vou convidar a compor a mesa, dando início à sessão especial em homenagem ao Dia da Bíblia, em atenção ao requerimento de autoria dos deputados Comandante Dan, Dr. Gomes e João Luiz, autores da propositura. O senhor Moisés Roberto Geber Corrêa, secretário executivo de Estado do Desporto e Lazer, CEDEL, representando neste ato o excelentíssimo senhor governador Wilson Lima. Pastor Igor Vale, vice-presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil no Amazonas. Reverenda Pastora Ana Lúcia Câmara, líder-geral da Missão com Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Reverendo Pastor Francisco Chaves dos Santos, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Manaus. Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Convido os presentes para que possamos fazer a entrega das placas comemorativas. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em comemoração ao Dia da Bíblia, presta homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, como forma de reconhecer e valorizar os relevantes serviços prestados na propagação do Evangelho, semeando a Palavra de Deus e transformando vidas através da Bíblia Sagrada. Manaus, 9 de dezembro de 2024, deputado Roberto Cidade, presidente desta casa, e os proponentes, deputado Comandante Dan Podemos, Dr. Gomes Podemos e deputado João Luiz, republicanos. Neste momento, concedo a palavra ao reverendo pastor Igor Vale, da Sociedade Bíblica do Brasil. Boa tarde a todos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminhar. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Saudamos a Vossa Excelência, o deputado Roberto Maia Cidade Filho, presidente da Leão. Também os autores dessa propositura, desta sessão especial do Dia da Bíblia, Vossa Excelência, o deputado comandante Dan. Também Vossa Excelência, o deputado Doutor Gomes, Vossa Excelência, o deputado João Luiz, maneira também ao qual saudamos aqui a pastora Ana Lúcia Câmara por esse dia tão especial. Aqui também nos referimos ao pastor Francisco Chaves, um prazer reencontrá-lo aqui nessa manhã. E também enviamos aqui a nossa saudação ao querido Moisés Roberto Geber Correia. Aos demais pastores, bispos e apóstolos e todos os irmãos em Cristo Jesus, saudamos a todos na preciosa paz do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é pastor Igor de Souza Vale, ministro do Evangelho do Senhor Jesus, servindo na Igreja do Nazareno em Manaus e atualmente representando a Sociedade Bíblica do Brasil como vice-presidente da diretoria estadual. Os nossos coordenadores, pastor Dimanei Lisboa e o nosso presidente do diretório estadual, pastor José Campelo, não puderam estar presentes nesta iniciativa por estarem em viagem a serviço pelo Reino de Deus, mas enviam a esta casa seus préstimos e saudam a toda a casa na graça e paz do Senhor Jesus. E aqui também nós temos a presença dos nossos queridos do Escritório da Sociedade Bíblica do Brasil, na pessoa do meu querido Mateus Andrade, a nossa assistente social Juliana Nascimento. E também temos aqui a presença de alguns dos nossos amados irmãos que compõem a diretoria estadual da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Nelmo, pastor Jacó, apóstolo Davino, pastora Renilda, irmã Edith e irmã Lenise. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, da seguinte maneira: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mais um dia da Bíblia nós estamos vivendo. Neste dia 8 de dezembro foi um tempo muito especial para todas as igrejas brasileiras celebrarem o Dia da Bíblia, uma causa antiga que iniciou na Inglaterra no distante ano de 1549. E é um dia para nós agradecermos a Deus pela sua palavra. Palavra essa que nos corrige, que nos molda, que nos anima, nos vivifica e nos transforma. E nesse dia tão especial que estamos aqui nessa solenidade, para pensar na causa das Escrituras Sagradas, eu quero propor a vocês alguns trechos para que nós possamos relembrar o que a Palavra de Deus nos ensina. A Sociedade Bíblica, durante esse ano, está trabalhando com o tema a reconciliação. A Bíblia como o livro da reconciliação. Reconciliação consigo mesmo. Reconciliação perante Deus. Reconciliação na família e, por fim, reconciliação em toda a sociedade. Porém, falar de reconciliação para uma sociedade, para homens que vivem em guerra em seu coração, é um desafio muito grande, porque a palavra de Deus nos diz aqui: enganoso é o vosso coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá compreendê-lo? Na hora em que alguém lhe disser, e nós ouvimos muito isso nos dias de hoje, siga o seu coração, a Bíblia nos diz exatamente o contrário. Ela nos diz: sigam a vontade de Deus. Aliás, é no coração do homem que nós travamos as piores guerras. Alguns poetas, filósofos e escritores ao longo da história da humanidade têm tentado mensurar, classificar e definir que guerra é esta que acontece no coração dos homens. Muito embora tantos estudiosos tentem definir e classificar a guerra que acontece no coração dos homens, são as Escrituras Sagradas que nos apontam e nos definem de maneira muito clara esta guerra que acontece no coração do homem e a necessidade de reconciliação. Poderíamos nos relembrar hoje de manhã do coração de Caim. A palavra nos afirma que Caim e Abel ofereceram as suas ofertas ao Senhor. Abel trouxe as primícias do seu rebanho e Caim trouxe os frutos da terra que ele plantara. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Essa rejeição gerou guerra em seu coração e ele não soube lidar com essa rejeição da sua oferta que ele estava trazendo diante de Deus. Então, naquele momento,
Caim se encontra em amargura, inveja e ódio. Atenção, meus amados irmãos, quando o coração humano encontra o caminho da amargura, da inveja e do ódio, o seu coração está pronto. Seu coração está pronto para que então o maligno possa desenvolver planos ardilosos no coração de todo aquele que vive de amargura, inveja e ódio. Mas a palavra de Deus, que é a palavra de reconciliação, nos disse da seguinte maneira: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Palavra de Deus reconciliando os corações humanos. Por que não relembrar hoje de manhã também do coração de Davi? Davi, grande guerreiro, grande poeta, e mesmo sendo lembrado como um homem segundo o coração de Deus, assim como está registrado em Atos, capítulo 13, versículo 22, também enfrentou guerra interna em seu coração. Após as guerras cessarem, já praticamente sem inimigos, sem dificuldades e lutas ao redor, a palavra nos ensina que Davi viu uma bela mulher, Batseba, tomando banho nos jardins do palácio. Naquele momento, ele a desejou e proporcionou um caminho para que ele pudesse cometer o adultério com aquela mulher. Ele ainda tentou encobrir o seu pecado e arquitetou de maneira ardilosa a morte do marido daquela mulher. Mas então, naquele momento, Deus levantou e usou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã, de maneira tão lúdica e inteligente, usou uma parábola de um homem rico que tinha muitas ovelhas e que roubou a única ovelha de um homem pobre. Quando Davi, indignado, ouvia essa história, disse que aquele homem merecia morrer. Então o profeta Natã disse a ele: você é este homem. Naquele momento, Davi é duramente confrontado. Seu coração entra em guerra, seu coração entra em crise, em choque. Mas a palavra de Deus é a palavra de reconciliação. A palavra de Deus é a palavra que abre um caminho para o homem retornar à comunhão com o Pai. Portanto, em Salmos capítulo 51, versículo 10, Davi, após um processo de guerra interna e de reconciliação, ele diz as seguintes palavras: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E o seu arrependimento foi tão profundo que os escritores dizem que a palavra que Davi utilizou, quando ele falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, essa palavra cria é a mesma palavra utilizada para Gênesis capítulo 1, quando vem dizer que Deus criou os céus e a terra. Davi estava pedindo: Senhor, cria em mim, recria em mim um coração puro. A palavra de Deus, ela é a recriação. A palavra de Deus, ela recria-nos a imagem e semelhança de Deus. E eu finalizo aqui relembrando sobre o coração de Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, muito próspero, muito influente, muito conhecido na sua sociedade, mas lhe faltava paz. E ele soube que Jesus Cristo estava passando por aquela cidade. E mesmo enfrentando muitos obstáculos, e na sua pequena estatura, a multidão que detestava cobradores de impostos e o medo dele se expor diante daquelas pessoas, Zaqueu estava em guerra interna. Zaqueu estava em processo de reconciliação. Zaqueu precisou vencer o seu orgulho. Ele se expôs, subindo a uma árvore para ver Jesus. Então Jesus o chamou pelo nome. E naquele dia Jesus Cristo disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu preciso ficar em tua casa. Ah, meus amados irmãos, a palavra de Deus é o livro da reconciliação. A palavra de Deus é o livro do lar, é o livro do perdão de pecados e de reconciliação. Jesus Cristo foi à casa de Zaqueu. Zaqueu abre o seu coração para receber o perdão. E o Senhor Jesus finaliza aquele momento dizendo: hoje, salvação chegou a esta casa. A palavra de Deus é o livro da reconciliação. A palavra de Deus é o livro da recriação, é o livro do perdão dos pecados humanos. Na Bíblia, assim como Caim, como Davi e como Zaqueu, cada um de nós, muitas vezes, enfrentamos batalhas em nossos corações. Qual é a batalha do seu coração hoje?
Talvez você esteja aqui como Caim, tentando dominar uma tentação que bate à sua porta, ou talvez você esteja aqui como Davi, no seu interior, já caído e precisando de arrependimento e perdão. Ou quem sabe, o seu coração seja como o coração de Zaqueu, hoje, buscando Jesus e desejando um recomeço para a sua vida. A palavra de Deus tem poder para transformar o nosso coração, seja qual for a batalha que nós enfrentamos. Assim como Caim, Davi e Zaqueu foram confrontados e transformados, nós também podemos ser isso, porque a palavra de Deus, ela é a reconciliação e a transformação. Eu finalizo dizendo que esse tem sido um tempo de festa para a Sociedade Bíblica do Brasil. Alguns de vocês acompanharam as reportagens esse ano, após 29 anos de fundação da nossa imprensa da gráfica em São Paulo, nós conseguimos chegar à marca de 200 milhões de Bíblias impressas no Brasil. Você pode dar um amém? Podem aplaudir ao Senhor Jesus. Isso não é para a honra e glória da Sociedade Bíblica, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. Os amados irmãos não sabem, mas muitos países dependem da produção bíblica que é feita aqui no Brasil. Esse ano também foi iniciado o processo de tradução em Libras. Em setembro foi lançado o primeiro livro com tradução em Libras pela Sociedade Bíblica do Brasil. E tão logo os outros livros vão sendo concluídos, eles vão sendo disponibilizados. Então nós estamos em festa. A igreja brasileira está em festa. Então aqui nós saudamos toda a casa em nome da Sociedade Bíblica do Brasil. Obrigado mais uma vez por dar lugar de honra à palavra de Deus nesse dia, nessa casa, nesse lugar tão especial. Respeitosamente submetido, pastor Igor de Souza Vale, vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Deus a todos abençoe. Convido para uma apresentação o coral da Sociedade Bíblica do Brasil, com a música Semeando a Palavra. Só sentia o mundo na palma da mão. Perguntei a Deus do céu aí, por que tamanha escuridão? Encontrei na fé, meu guia, um certo coração. Coração.
Queridos irmãos, irmãs, senhoras e senhores que aqui estão, esta casa, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sente-se honrada em poder recebê-los aqui, recebê-las e poder homenagear a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e também os 120 anos da Igreja Presbiteriana de Manaus. Quero dizer que os 24 deputados que integram esta casa, na pessoa do seu presidente, deputado Roberto Cidade, aprovaram esta propositura e aqui nós estamos honrados em podermos recebê-los e recebê-las, sabendo que a Palavra de Deus merece toda distinção, a Ele toda honra e toda glória, e também tenho uma honra de felicitar a Igreja Presbiteriana de Manaus, na pessoa de seu pastor titular, que aqui está, e todos aqueles que estão integrando a mesa neste ato. Que Deus possa abençoá-los poderosamente, que nós possamos, nesta casa, ter o privilégio de receber sempre aqueles que representam a Palavra de Deus e que, no seu cotidiano, fazem aquilo que a Bíblia determina que deve ser feito, né? Vivem e fazem aquilo, além de falar aquilo que prevê a Palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-los, a todos e a todas. Declaro encerrada esta presente sessão especial e convido a todos para um coquetel que será servido no Salão Rio Amazonas. TV Assembleia, canal 6.26, a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas cuidando da nossa gente. Presidência, deputado Roberto Maia Cidade Filho. Diretora responsável, jornalista e radialista Mônica Santaella.